E esses relógios, não só os relógios, mas tem anel, tem as pulseiras, eles conseguem gravar muitos dados e aí conseguem trazer para a gente muita informação de padrão. Fala, meus amigos, estamos no ar, mais um Opencast. Tô aqui com Carlos Thiene Pachon. Pô, nome difícil, hein? O Carlos é um amigo aí, né? É cardiologista. Pô, vou deixar você se apresentar. Diferente, né? A gente geralmente fala com pessoas da área de tecnologia. E por que eu trouxe um médico? Porque, o Carlos é um médico diferente, né? Um cara que, às vezes, vou lá na casa dele, o cara tá mexendo com NHN. Pô, não era pra você estar operando coração? Mas, se apresenta aí, Carlos, fica à vontade. Não, Cadu, muito obrigado aí pelo convite, pela chance de conversar um pouco aí com vocês sobre medicina e tecnologia, né? Eu sou cardiologista, trabalho muito na área de tratamento de arritmias, a parte elétrica do coração. Então eu trato as arritmias que aceleram o coração e as arritmias que diminuem os batimentos do coração. E é muito ligado à engenharia essa área, tá? Eu dependo de muitos softwares, muitos equipamentos, em todas as áreas, na parte de diagnóstico e na parte de tratamento. Eu dependo de tecnologias que estão sempre evoluindo. Então eu trabalho com isso aí o tempo inteiro, não só a cardiologia básica, mas o tratamento específico dessas arritmias. E nesse contexto aí, desde que eu comecei a ver esse assunto, na verdade, foi talvez aos 5 anos, quando eu comecei a entender o mundo, porque em casa... Você estava em Diadema, no meio do córrego. Em casa, meu pai e minha mãe, cardiologistas dessa área, meu tio também, na mesma casa, e eles desenvolveram muitas coisas dessa área, então eu tive contato desde cedo. E essa é uma área que sempre ela está sempre ali do lado da engenharia, e a engenharia nessa área também é software, né? Sim. Então é hardware e software, sempre eu tive muito contato com engenheiros, frequentemente eu faço cirurgias, tem um engenheiro acompanhando, comandando um dos computadores. Então, com um engenheiro acompanhando? Com um engenheiro, tipo engenheiro de voo que tinha antigamente, a gente tem um engenheiro que pilota um dos computadores lá para guiar o mapeamento, para descobrir onde está a arritmia. Ele nos ajuda, né, a guiar o software. E basicamente, só para dar um contexto, o que esse software faz? Só para o software que encontra ali se existe uma arritmia? Esse software, ele ajuda a gente a mapear o coração. É muito interessante porque ele funciona como se fosse um sistema de GPS da Terra, que consegue, através de vários satélites em volta da Terra, você consegue localizar seu celular aqui no meio da Terra, num plano cartesiano, né? XYZ, você sabe exatamente onde está. Esse sistema, ele utiliza umas placas que a gente coloca no tórax, nas costas do paciente, e a partir daí ele está ligado num computador junto com um catéter que eu vou passar por dentro da veia do paciente e vou chegar até o coração do paciente. Quando eu vou mexendo esse fio lá dentro, esses sensores vão captando esse sinal e conseguem localizar exatamente onde está. Então eu passo ao redor do coração, por dentro do coração, esse catéter, e eu consigo desenhar exatamente o coração e mapear de onde está saindo cada impulso elétrico. A partir daí eu consigo definir regiões que são origem de arritmias e regiões que são nobres, que eu não quero tratar. Então é um mapeamento fantástico e os softwares aí evoluem de uma forma maravilhosa, que ajuda muito a gente a ter mais efetividade nos tratamentos. Hoje a gente vive principalmente na área de medicina,
uma evolução muito grande dessa parte de software, né? De tecnologia. E pô, tu chegou a pegar em uma época que não tinha tanta tecnologia, e nesse processo que vocês faziam era um pouco mais manual. Existe diferença de como era feito antes e como é feito agora ou não? Existe. A nossa área é uma área relativamente recente para a medicina. Nos últimos 30 anos ela evoluiu absurdamente. Ela nasceu e evoluiu daí. Mas eu peguei uma parte inicial assim, eu peguei uma parte que ainda não era tão dependente desses computadores, e existe sim ainda a possibilidade de se fazer muitos procedimentos sem esses computadores, tá? Mas é que as arritmias mais complexas dependem desses computadores, ou é melhor realizada com esses computadores. Antigamente a gente dependia mais de analisar os potenciais mesmo. Você liga os catéteres, vê as ondinhas lá, vai classificando meio que na tua cabeça o que é lugar bom, o que é lugar ruim, e define onde que tem que tratar. Hoje eu tenho um computador que me ajuda nisso. É tipo programar com um cartão perfurado. É isso aí. Pô, legal. E tu tinha comentado que começou lá com seus pais, né? Olhar essa parte de tecnologia e engenharia. E tu lembra quando que foi o programa, querendo ou não, programa, quando que você pegou ali a primeira linha de código que você olhou, você falou, pô, legal isso aqui, né? Vamos brincar um pouquinho. Cara, foi há muito tempo. Eu acho que eu tinha ali uns 13, 14 anos, e eu tava lá com meu pai, meu tio, né, do lado deles lá, vendo eles criando as coisas, e aí eles me ensinaram, me orientaram, faz isso aqui para mim. Só que eu tinha que, às vezes, montar um computador para eles, instalar um sistema operacional, e aí comecei a ter contato com o computador, e depois a gente tinha que fazer alguns ajustes em softwares que eram americanos para que os médicos brasileiros pudessem usar e fazer os laudos no padrão brasileiro. E meu pai, meu tio, eles faziam isso e eu ficava ajudando nisso aí. Então comecei nisso aí, cara, há muito tempo. Então o nerd veio de criança ali, né? Vendo, né? Vendo? Pô, legal. E aí, né, hoje a empresa é da família, né, imagino. E, pô, ali tu mexe com tecnologia. O que você faz ali dentro da empresa com tecnologia? Então, a tecnologia, para que a gente possa utilizar a tecnologia para tratar os pacientes, ela tem um nível de desenvolvimento, de exigências e tal. Isso é uma coisa, por exemplo, o desenvolvimento desses softwares. A gente até desenvolveu alguns softwares desses que estão pelo mundo inteiro, mas é algo que tem que ser produzido de forma muito específica, testada e validada por grandes empresas, dentro de muitas regulações. Então, nessa área a gente depende desse setor mais extremo. Mas a gente pode, hoje em dia, eu tenho utilizado muito os softwares para me ajudar a, por exemplo, melhorar certos fluxos no dia a dia, né? Querendo ou não, a atividade do médico hoje em dia, assim como várias outras carreiras, ela tem ali muitos momentos que são processos repetitivos. Apesar de estar lidando com assuntos médicos sensíveis e tal, é um processo repetitivo, e sempre que a gente tem um processo repetitivo, a gente tem a oportunidade de melhorar o processo com algumas automatizações. Automatização não é você entregar para o computador e falar, faz aí meu trabalho, não, mas ele pode te ajudar a estruturar os dados melhor para você, e você visualiza melhor as coisas. E eu acho que hoje a inteligência artificial pode ajudar muito a gente nesse sentido, estruturar os dados. E isso aí é onde eu estou trabalhando bastante agora. Pô, legal. É uma área que eu vejo que a área de saúde ela é muito humana, né? Por mais que tenha tecnologia, a gente precisa ter esse lado mais do ser humano. E tu vê, principalmente médicos que com essa aderência de inteligência artificial, com resistência
com medo, né, de usar a inteligência artificial, seja por talvez pensar que vai tirar esse lado humano, ou seja que, às vezes é um risco, né, você usar a inteligência artificial de uma forma que não deveria usar num meio que é tão sensível quanto a saúde, né? Cadu, esse é um tema, assim, muito sensível, tem se falado demais e estava um pouco mais lento, mas agora virou um boom, assim, e tem muitos colegas resistentes e com receio, mas tem outros que já se deram conta que o negócio pode ser interessante. Eu não acredito que simplesmente a IA vai chegar e tomar o nosso trabalho, não é assim, eu acho. E existem formas da gente ver que isso realmente pode ser conduzido da forma correta. Quem ainda não teve a oportunidade de testar e validar, e você sabe que quando a gente está lidando com programas, a gente tem que testar para ver se ele está exercendo bem um papel ou não. Então, às vezes, num primeiro contato, você testa a inteligência artificial e tem uma resposta ruim e já gera uma aversão. Por quê? Porque o médico ele é um indivíduo muito exigente com a origem dos dados. Essa informação veio da onde? De onde você está falando isso? Eu preciso de uma referência válida, entendeu? E aí, quando você tem uma resposta ruim, imediatamente você já... É ruim, não funciona. Bloqueia completamente. E eu entendo isso, porque imagina você deixar esse tipo de erro influenciar um tratamento. Não pode, entendeu? Mas é uma ferramenta muito poderosa. E provavelmente, se ela te deu uma resposta ruim, também pode ser que você não tenha usado da forma correta. E esse é o ponto que eu gosto de comentar com os colegas, para que tenha paciência e mantenha a curiosidade. Aprender a usar, Aprenda a usar. Tem hoje em dia, as coisas estão evoluindo muito rápido, mas existem formas da gente utilizar dentro de uma janela mais segura e aprender a utilizar, e aí sim ela pode ser uma ferramenta fantástica. A gente estava falando, né, tem empresas que acabam criando camadas ali em cima de LLM ou até, né, APIs de inteligência artificial já existente. Isso às vezes é um problema, porque o médico ele não sabe qual que é a ferramenta correta de você usar. E hoje, o que você indicaria para o pessoal usar? Um médico que quer entrar nessa área de tecnologia, testar a inteligência artificial, assim, para o cara que está começando, né? Vamos falar de NHN ainda. Não, eu acho que a NHN é muito legal, mas deixa essa etapa para um segundo momento. Eu acho que o que a gente tem à mão aí, que é muito simples de ter contato, são as LLMs aí tradicionais, que é o GPT, é o Gemini, é o Claude, o Perplexity, tem o Grok também, que é muito poderoso. O Grok tá legal agora. Nossa, tá muito legal. Todas elas podem ser um contato inicial muito importante, mas eu gosto de dar um exemplo. Quando você está com um problema de pele, você não vai procurar um médico que cuida de arritmia. Você tem que ir no dermatologista. Pô, geralmente eu procuro uma mensagem para você. O arritmologista vai te ajudar, mas não é... Fala aqui com esse meu amigo aqui. Para você ter a melhor resposta de primeira, talvez fosse melhor você ir no dermatologista, entendeu? Mais rápido e tal. É basicamente isso. Cada uma dessas ferramentas tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Vamos tentar associar, cara, para que o ChatGPT, que a gente pode direcionar um médico que quer usar o ChatGPT, para qual que é o que ele serviria mais? O ChatGPT ele pode servir, por exemplo, para estruturar dados. Tem muita gente que pega ali, por exemplo, os exames, recebeu um monte de exame de um paciente, quer organizar, estruturar os dados. Aí você pode jogar para ele e pedir para ele estruturar aqueles dados, organizar aqueles dados para você poder dar atenção para o que importa, né?
Isso aí, inclusive, existem alguns hospitais que estão trabalhando numa ferramenta dedicada só para isso. Para pegar um prontuário de 10 anos, você vai atender o paciente agora, ele tem um prontuário de 10 anos. A IA já vai passar em tudo e ver pontos de risco, pontos importantes e te trazer para te alertar. Então, você pode pegar ali, por exemplo, estou dando um exemplo, joga ali vários exames e você quer estruturar os dados. O GPT faz isso muito bem, mas o Gemini seria melhor para isso, porque ele tem uma janela de contexto mais confiável. O GPT, principalmente o plano básico, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, ele tem uma janela pequena de memória, vamos dizer assim. A janela de contexto dele tem 8.000 tokens, cada página tem mais ou menos 500 tokens, então daria ali umas 15, 16 páginas de contexto que ele pode guardar na memória e que você pode conversar sobre aquilo. Mas se você começar a conversar demais, já estoura esses 8.000 tokens. Ele não vai mais buscar referência dali, né? Ele vai, às vezes, buscar 70%, mas às vezes você pergunta um detalhe que está nos 30% que ele já esqueceu. E aí ele começa a fazer o que a gente fala que é alucinação, mas é porque... É o que tem TDAH, né? O GPT com TDAH. E quando você assina o plano, o Plus, por exemplo, o TDAH diminui. Porque ele vai de uma janela de 8.000 tokens para 32.000 tokens. Legal. E tem o Pro que vai para 128.000 tokens, né? Mas aí é muito caro. O Plus já tem uma melhoria fantástica, né? Então eu acho que ele é interessante nesse sentido. Ele tem também um aspecto muito interessante que você pode configurar ele para que ele entenda que sempre que você for conversar com ele, você é um médico de tal especialidade. Quando ele te mandar algum exame, ele tem que mandar estruturado de tal forma. Você pode ensinar ele que você quer que ele funcione de uma certa maneira. Então o GPT funciona muito bem dessa forma aí. Pô, legal. E tu comentou muito do cloud, né? O cloud é mais pra galera mais técnica, né? Pra programar. O cloud, ele é fantástico. Eu sou fã do cloud para programar, é maravilhoso. Agora o 4.1 teve uma melhoria aí nos benchmarks deles internos de 35% nos benchmarks deles para 75%. Um absurdo. A melhoria do Opus 4 para o 4.1. Então, é uma melhoria absurda. Mas é mais para código mesmo. Mas uma coisa que eu gosto muito dele é que ele não deixa você estourar a janela de contexto. Ele te avisa, tá chegando no final do seu limite aqui. E quando você chega lá, ele fala, você tem que abrir um outro chat. Já chegou no final do seu limite de conversa. O GPT não faz isso. E você não percebe que você estourou. Você vai perceber quando você vê que as respostas estão... ele está dando respostas ou fazendo perguntas de coisas que você já conversou lá em cima e agora está tudo bagunçado. O que aconteceu? É que já estourou. Então, eu sempre recomendo que você vai conversar sobre alguma coisa, principalmente um tema médico, você quer fazer uma pesquisa e jogar um artigo lá para discutir algumas coisas. Você pode jogar artigo de qualquer língua, um japonês, um chinês, Isso é foda. E junta tudo e quer conversar, tudo bem, mas lembra dessa janela e sempre começa uma janela nova. Isso é uma coisa básica que você pode fazer e te ajuda muito, né? Então... isso aí eu acho bem interessante. Não, legal. E tu usou algumas outras LLM, mesmo que para brincar, para testar? Cara, eu preciso te confessar que eu usei todas possíveis, cara. Eu tá tô que nem assim... o Zé com teclado, né? Nossa, cara, eu tô testando todos. Amigo nosso que cada dia que eu vou lá ele tá com um teclado novo. Tem 70 teclados novos, né? Basicamente isso, viu? Eu já testei, eu uso mesmo, eu testo, porque eu confronto muito. Às vezes eu jogo a mesma tarefa em 4 diferentes e eu observo a resposta.
Às vezes eu pego a resposta de uma e jogo na outra e mando analisar. Então, eu já testei o Grok, o GPT mesmo, que é um dos que eu mais uso. O Gemini, para mim, é o campeão. O Perplexity é fantástico para pesquisa. O Mistral, muito bom também, que é uma francesa excelente. E as chinesas, né? O DeepSeek, o Manus. Cara, o Manus eu acho absurdo para criação, dados, estruturação. Fantástico, né? A capacidade criativa dele é muito boa. O GenSpark também, eu acho que ele é até um pouco melhor que o Manus. Você quer organizar um tema para dar uma aula e tal, você joga lá e ele... E teve alguma que você usou, você falou, cara, isso aqui é diferente, né? Isso aqui é de assustar um pouco. O Gemini, eu comecei a observar muito a resposta das LLMs e eu vi que elas... às vezes não entregam resposta confiável, né? Agora, o Gemini, ele tem uma janela de contexto que ele mantém e, assim, é um pouquinho maior, sabe? Enquanto o GPT estava com 128 mil tokens, ele estava com 1 milhão de tokens. Não no plano free. O plano free, que todo mundo pode ter acesso, ele trava em 32 mil tokens, mas ainda assim é muito mais do que os 8 mil que o GPT entrega hoje, né, na janela. Aquela janela da internet ali que a gente abre para conversar, ele aumenta muito. E aí, quando você quer, por exemplo, jogar vários documentos para discutir sobre um tema, só sobre aqueles... em cima daqueles documentos, ele é fantástico, porque ele consegue te dizer exatamente, essa informação está em tal página, em tal lugar, e ele não erra, ele não inventa. O GPT inventa absurdamente. Então, eu uso muito o Gemini pela confiança da janela de contexto. Eu acho fantástico. E falando um pouquinho até dessa área, da área de saúde, né? A gente estava falando, é uma área muito humana. O que tu vê, né, daqui para o futuro, principalmente com inteligência artificial? A gente tem muito essa parte de análise de imagem, né? Pra você olhar chapa de ressonância magnética. Tu acha que a inteligência artificial vai poder não substituir, mas acelerar esse tipo de diagnóstico, exames, etc.? Ela não vai, ela já está. E claro, ela vai muito mais, mas ela já está. A área da imagem foi uma das áreas mais impactadas no começo, já há alguns anos, com a inteligência artificial. Inclusive, muitos médicos ficaram com receio: não vou fazer radiologia porque eu vou perder meu emprego aí, vai ter um programa que vai ficar laudando aí. Sendo que, na verdade, a demanda é muito grande para diagnóstico de imagem. Então, o que elas vão conseguir fazer é trazer muito mais informação. As inteligências artificiais, elas são muito boas em comparar padrões, tá? Então, como que eu aprendi eletro? Eu li ali algumas coisas sobre um determinado assunto do eletro e depois eu comecei a ver vários exemplos sobre aquela coisa que eu estudei. Depois eu passei para o próximo tópico e assim eu fui aprendendo eletro. E quando você tem uma IA treinada para um assunto específico, e aí é diferente dessas que a gente usa no chatzinho aqui, essa aqui é uma IA geral, esses modelos que são treinados, eles conseguem, eles recebem muitos padrões. Isso aqui é um eletro normal, variações da normalidade. Isso aqui é um eletro, um raio-x alterado, um raio-x com pneumonia, vários tipos diferentes. Então, ele passa a poder, só pelo fato de comparar um banco de dados, ele passa a poder te trazer um alerta. Ele não vai dar o diagnóstico, mas ele traz para você o alerta. Existem ferramentas que já estão sendo configuradas para dar o diagnóstico. Mas hoje eu vejo muito o impacto no alerta.
tá? Olha, tem aqui característica disso, 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 disso. Então, já traz muita informação. Quando o médico está analisando um exame, isso, olhando assim, isoladamente, você fala, ok, ajudou, mas o médico ia fazer isso. Mas e quando ele tem que analisar 1000? Então aí as coisas mudam, porque querendo ou não, o humano ele entra em desgaste, ele entra em estafa e ele pode começar a entrar numa janela de cansaço, entendeu? E às vezes ele vai olhar pelo cansaço, ele às vezes vai deixar alguma passar, coisa passa. É tipo o programador que não consegue ver o bug ali, o cara vai descansar, às vezes volta, tava na cara. Mas a IA que é programada para fazer uma coisa, ela não vai cansar. Ela vai fazer aquilo 24/7, sempre com a mesma linha, entendeu? Então, esses modelos, eles vão depois sendo treinados, eles têm um grande banco de dados e depois eles vão sendo treinados. Você vai dando imagens novas, ele vai dando a hipótese dele, e aí você fala se ele acerta ou não, e ele vai refinando. Então, já existe isso, e tem funcionado muito bem na área de imagem. Tem um pessoal evoluindo bastante nisso aí. E prevenção, o que tu vê? Tem tem uma outra aplicabilidade que eu acho muito interessante. Inclusive eu estava conversando com um grande amigo nosso, um presidente do conselho do AC Camargo, eu acho que um dos melhores hospitais para tratamentos oncológicos do país. Ele estava me contando que eles têm ali um programa, um software, e não é só um software, entendeu? É um fluxo todo preparado para lidar com isso, onde ele recebe mais de 1000 lâminas de tecidos que foram retirados de pacientes com aquelas biópsias. Você retira um pedacinho de um tecido suspeito e manda para uma análise. Quando você tem 1000 lâminas para examinar por dia, às vezes, imagina a fila que vai se formando. Então, às vezes pode atrasar. Imagina atrasar o diagnóstico de um câncer em 6 meses. Você já está avançado, né? Deixou avançar demais, algo que podia ser muito grande. Podia a maioria ali desses 1000 serem normais? Podia, mas e os outros todos que eram graves, entendeu? Então, o programa consegue trazer um pré-diagnóstico rápido e trazer alertas de amostras ali que precisam ser rapidamente analisadas, merecem atenção. Então, para mim, isso aí é assim um avanço fantástico. Outra coisa, pronto-socorro, que está lotado de gente. A maioria está ali com quadros que são tranquilos, não são emergências, tá? Todos merecem atenção, mas algumas situações, como por exemplo um infarte, um derrame cerebral, você tratar no começo, quanto antes você identificar e quanto antes você começar a tratar, o impacto no resto da vida inteira daquela pessoa é muito grande. Então, e no sistema de saúde, que vai ter que dar assistência para essa pessoa, né? Então, existem agora alguns programas trabalhados com inteligência artificial específica, treinada só para isso, triar. Então, ele identifica padrões e fala, ó, aquele paciente merece atenção primeiro, entendeu? Então, isso aí eu acho que tem um grande valor, porque realmente vai ter impacto na saúde. E para você trabalhar com inteligência artificial, você precisa de dados, né? E hoje eu vejo que tem muita gente, eu estou usando um relógio normal, mas tem muita gente usando devices que você consegue pegar dados de saúde, etc. E o quanto isso também ajuda na prevenção, onde, tô pegando ali, esses dias eu fui treinar, do nada no treino deu ali, batimento cardíaco elevado, acima do normal, né? Imagina que eu tinha tomado um pré-treino ali.
é uma forma de prevenir, né? De você pegar esses dados de pacientes que usam um device, um Apple Watch, qualquer outra coisa, você jogar num modelo ali e falar, pô, isso aqui é um problema, né? E esses devices, eles têm uma inteligência, certo? Ele consegue analisar padrões. Ele foi programado e validado para analisar padrões. Então, quando o seu batimento sai do seu padrão, ele vai criar um alerta. E isso tem muito valor, né? Hoje, a realidade é a seguinte: no nosso consultório, toda semana a gente opera alguém que trouxe um eletro que foi registrado com esses dispositivos. Então, a realidade mudou bastante. Mudou. Você não precisa... Né? Como que era feito isso antes? Poxa, dependia do paciente conseguir chegar no pronto-socorro, tá tendo a palpitação, ele tem que chegar no pronto-socorro, deitar, colocarem o eletro e dar tempo de registrar, porque às vezes o paciente chega lá, na hora que ele começa a ser atendido, reverte a arritmia, não registrou. Aí o paciente fica frustrado, né? Tudo bem, que bom que reverteu, mas sim. Não registrou. Ou então você fala, não, então tá bom, vamos fazer um Holter, que é aquele exame que fica gravando 24 horas os batimentos. O cara tem que dormir às vezes no hospital, né? Não, mas você tem que levar o exame para casa, você leva o aparelho para casa, você fica com eletro, e aí você fica gravando 24 horas o teu eletro e vamos torcer para ter dicas ali. Mas nem sempre, quando o paciente vai fazer o exame, ele tem o problema. Então, existem muitas arritmias que têm a sua frequência de ocorrência, de aparecimento muito baixa, mas incomoda muito quando acontece. Então, esses dispositivos agora permitem o paciente estar lá com um relógio e ele tem 3 vezes no ano, mas quando ele tem agora, ele consegue gravar e aí a gente tem um diagnóstico exato da arritmia. Algumas vezes não é exato, né? Mas ele já exclui muita coisa também. E isso é muito importante. Teve algum cenário, um caso que você conseguiu salvar uma pessoa por um device? Olha, na verdade, a gente consegue ajudar hoje muita gente com isso, né? O próprio o Celso, ele atendeu um colega nosso que desmaiou e um dos amigos tinha um relógio, eles fizeram um eletro lá nesse colega nosso com o relógio e eles me mandaram correndo. Então, olha o nível de assistência que a população hoje em dia pode ter, né? A gente está falando de um começo, isso está ficando muito melhor e mais acessível. Então, daqui a pouco, isso vai chegar a uma população muito maior, né? Então, recentemente eu atendi um paciente, na verdade agora eu atendi ele no pós-operatório, 8 anos de idade, e ele tinha algumas taquicardias, ele sentia aceleramentos que ele falava pro pai, deixava a escola maluca lá, quando acontecia na escola, mas não conseguiam gravar. Aí o pai deixou o relógio com ele lá e ele, com 8 anos, ele gravou lá na hora da arritmia, na escola, gravou, e aí eles me mandaram e a gente viu qual era a arritmia, né? Existem formas da gente fazer um exame específico para desmascarar a arritmia que a gente não consegue ver. Então, isso, não é que isso vai mudar o mundo, né? Mas vai trazer muito mais informação do mundo real. É o que está acontecendo na vida do paciente de verdade, no momento que aconteceu. Então, eu considero isso um valor muito grande. E esses relógios, não só os relógios, mas tem anel, tem as pulseiras, eles conseguem gravar muitos dados e aí conseguem trazer para a gente muita informação de padrão. E quando você tem muita informação, você tem um padrão muito coeso. Quando alguma coisa sai daquele padrão, você consegue perceber problemas, alertar problemas. Tem até um trabalho do Google que conseguiu, analisando, se não me engano, foi o GPS de um grupo de pacientes e conseguiu predizer
o avanço de uma síndrome demencial. Você tem mais chance de ter Alzheimer pelo comportamento dele no caminho do trabalho para casa. Alguma coisa assim. Padrões. Então, agora que a gente tem a chance de coletar dados de alta qualidade, isso aqui não é mais só um medidor de pulso, muito menos um mostrador de horas. Ele realmente grava muitos dados. Hoje mesmo, atendi um paciente que ele me falou, eu tive, a mulher estava falando, reclamando que ele ronca muito e tal, e ele falou, eu tive um alerta do relógio de madrugada, foi me mostrar lá, ele teve arritmia de madrugada, então ronca e tá tendo arritmia de madrugada, deve ter apneia. Então, começa a trazer muito mais informação real. E associações com coisas que... Exatamente. Às vezes o cara só roncando e você não tem o dado, você... Às vezes... Eu tenho que fazer um exame, eu tenho que suspeitar de uma forma mais indireta, mas peraí, aí tem cor, tem jeito, tem cheiro do problema, entendeu? Pô, legal. E tem uma parada aí que também é coletar dados, por exemplo, eu posso coletar dados da minha filha, dados genéticos, né? E tratamento de possíveis doenças que é hereditária, né? Que fala, não sei. Isso. E pô, hoje você pega uma base histórica, né? Um exemplo de um avô que eu tive que teve câncer. Qual que é a probabilidade de eu ter também e eu conseguir fazer um tratamento, né? E coletar dados meus agora e comparar com os dados da minha família. Isso aí é uma coisa que... Esse é um ponto bem interessante. Eu acho que é uma das coisas que realmente vai talvez mudar a medicina no futuro, mas também é muito controverso, né? Porque quando você manda os teus dados genéticos para uma base de dados, eles estão lá e agora eles estão expostos ali, né? Mas tá seguro, a empresa tem ali, garante e tal, não sei o quê. Só que aí a empresa foi vendida. E a outra que comprou não segue os mesmos padrões. E aí? Aconteceu isso. E aí gerou esse alerta, né? Olha só as coisas que podem acontecer no mundo, que o mundo é plástico, né? Ele vai mudando. Então, existem esses problemas que estão levantando os alertas, mas, por outro lado, a coleta de dados, de novo, agora vai aumentar muito e as inteligências artificiais programadas para poder analisar os bancos de dados genéticos vão conseguir realmente predizer muito mais possíveis problemas. Então, porque às vezes quando você tem um problema genético ou uma propensão, se você se cuidar e não provocar aquilo, talvez você não tenha a doença. Mas se você tem aquilo lá e aí você faz algo errado, se você tem propensão a ter pressão alta e você faz tudo de errado que estimula a pressão a ficar mais alta, aí é uma somatória muito grande. Seguramente você vai ter pressão alta cedo e vai ser uma pressão mais rebelde. Agora, se você sabe disso, talvez você tome mais cuidado, né? Porque você já tem ali a informação de que você pode ser exposto a isso aí. E hoje em dia a gente cada vez mais trata o futuro, a gente não trata o problema. A medicina que mais avança é a medicina que trata o futuro. A gente tenta analisar os problemas que aconteceram com grupos que foram analisados no passado, identificar isso aqui agora, os padrões, e evitar que isso acometa outras pessoas, sempre analisando padrões. Então, se a gente tem uma ferramenta agora que é especialista em analisar padrões, a IA, eles falam que a IA é altamente específica para encontrar uma agulha no palheiro, né? Você está com um problema no código ali, se você jogar o código para ela da forma correta e dar um prompt correto, ela acha. Eu tive um caso de um desenvolvedor que estava quase 8 horas ali, um dia, para encontrar um bug simples. Eu falei, cara,
Joga aí no ChatGPT, pega o Código código inteiro. todo, joga lá, contextualiza qual que é o bug que você tá tendo, comportamento, né? Ele analisou e falou, ó, seu problema é isso aqui, ó, essa linha de código. Então. Então, cara, o quanto de produtividade pode te dar isso aí é absurdo. E eles são bons em achar uma agulha no palheiro, entendeu? Desde que você respeite a janela de contexto dele, entendeu? Você jogou o texto ali, tá dentro dessa janela, o que você perguntar, ele vai te mostrar onde tá. Então, a genética, ela pode ser muito legal por conta disso, porque ela pode te alertar sobre o futuro, coisas que você nem imagina, né? E não só isso, mas existe a possibilidade agora no futuro, e a China está na frente nisso, de, baseado no teu programa genético, no todos os teus genes, você tem pressão alta, mas você tem esses genes aqui. Então, o melhor remédio para você é esse aqui. E eles vão fazer o remédio correto para você e vai chegar na tua casa. Caraca. Entendeu? É uma coisa surreal, né? Essa parte de genética, né? Tem muita empresa te dando esses relatórios de genética, até mesmo para você melhorar a produtividade, você melhorar desempenho em esporte, você melhorar, não sei se tem como melhorar a genética, mas o cara ser mais saudável, né? Em determinados aspectos de, poxa, como que eu dou suplementos para o cara ter mais, sei lá, impacto cognitivo, né? E conseguir ter mais... conseguir guardar, ter mais memória, funcionar melhor. Como que tu vê isso também? Então, na verdade, tudo isso que você está falando depende de estudos adequadamente construídos para você analisar uma causa e um efeito. Você precisa... Eu quero analisar um suplemento, então você tem que criar um grupo de pacientes, dar o suplemento para um grupo, não dar para o outro, analisar a situação que você quer concluir se aquilo tem impacto ou não. Hoje em dia, onde a inteligência artificial já atua e vai atuar ainda mais, ela consegue, hoje em dia, no começo do estudo, predizer o final. Ela consegue dar uma previsão de como vai ser o final. E aí alertar melhorias que se pode fazer nesse estudo para ter um poder estatístico mais adequado. Porque às vezes ocorre um estudo enorme e aí no final, depois de anos, a conclusão ficou meio duvidosa, porque tinham muitas variáveis interagindo e geraram dúvida. Será que realmente é aquilo que causou aquela mudança nos pacientes ou foram essas outras todas variáveis que acabaram interagindo ali? Então a IA consegue hoje em dia fazer essa pré-análise e adiantar muito o início dos estudos, acelerar etapas e aí trazer essas informações que você está questionando. Legal. Você vê que em todas as áreas, né, a IA está entrando para ajudar. E como que tu vê o médico que não se atualizar com isso? Como que você vê o futuro da medicina para quem não olhar para a inteligência artificial? Então, isso aí eu acho que vai ser muito frustrante, porque ele pode se deparar com uma situação onde está todo mundo usando e de repente deu um pulo na frente, ele não vai conseguir acompanhar se ele não usar as mesmas ferramentas, entendeu? Ele tem que usar as mesmas ferramentas e tem que aprender a usar da forma correta para não ter resultados ruins, resultados perigosos. Tem a ferramenta correta para pesquisa, para análise de dados. Então, eu acho que se eles tiverem como testar e se aventurar um pouquinho, estudar, porque isso é estudar, a gente tem que estudar essas coisas, porque elas vão estar entre nós. Eu não sei se foi... saiu uma reportagem no Valor Econômico no começo do mês falando isso, olha, o médico que não usa IA não vai ser substituído por uma IA.
vai ser substituído por um médico com a IA no bolso, entendeu? E isso pode assustar, mas na verdade é porque vai ser substituído por quem está usando as ferramentas, certo? E por que não substituiria um médico? Obviamente que tem a parte é muito humana complexo. E de você, às vezes, fazer uma cirurgia hoje em dia, eu não acho. É muito complexo. Na verdade, a gente está aqui deslumbrado com a IA programando, né? A gente consegue hoje fazer programas numa velocidade muito maior, mas a qualidade um pouco discutível. Para você que é da área, você sabe que quando você vai fazer um programa, não é só ir lá e falar, eu faço um programa assim. Poxa, você tem que programar toda a arquitetura, tem padrões, os testes, requisitos. Tem ela não vai fazer isso. Por quê? Porque é um processo muito complexo que você foi treinado por muito tempo para fazer isso. E a IA, na verdade, ela não pensa. Ela finge que pensa ainda. O pensamento da IA, ela está evoluindo. Eu acho que nos próximos anos pode ser que exista algo assim, mas ela não pensa. Então, ela ainda não consegue assumir processos tão complexos assim. Uma consulta médica, por mais simples que possa parecer, você fala, poxa, o médico falou pouco ali comigo e tal, e já me orientou assim. Às vezes ele já pensou em muita coisa, ele já viu em você um padrão muito característico e, na verdade, passou um programa muito grande na cabeça dele, e com muitos prompts, entendeu? Para ele chegar a um resultado. Vários tokens ali já consumiu mais de 30 e poucos mil tokens. Exatamente. Hoje em dia, as IAs que estão performando muito bem, o que está acontecendo? É aquela IA que tem muito mais token que as outras? Não. São as IAs que têm a capacidade de usar ferramentas, porque a IA ela não é determinística. Você dá uma tarefa para ela, várias vezes a mesma tarefa, ela vai te dar respostas um pouco diferentes. Ela não é determinística. E para a medicina isso não é legal. Mas quando você usa a IA acoplada a uma ferramenta para me dar uma resposta exata em determinadas situações, aí você joga o processo para um são as outro LLMs nível. Treinadas, já específicas para aquilo. Tem as LLMs treinadas com ferramentas, e é o grande pulo que o Grok deu. Ele já foi treinado, é um modelo que já foi treinado sabendo usar ferramentas. O primeiro modelo que foi acessível para a gente, que teve a capacidade de acessar ferramentas, é o O3 da OpenAI, mas ele não foi treinado. Que mataram, né? Ele não foi treinado, mataram, né? Mas ele não foi treinado com o uso de ferramentas. O Grok, sim. Então, ele sai e usa ferramentas em determinados momentos. Mas é o primeiro. Imagina como a gente vai estar daqui a um ano. Aí a gente está falando de inteligência artificial porque tem, no máximo, 2 anos da evolução que hoje... Se eu te falar de alguns assuntos aqui de janeiro, eles já não têm mais valor. Já não são muito interessantes. Já foi. Já está atrasado, né? Um modelo de IA. Vamos falar de um modelo de IA... O Sonnet 3.5, não, já foi. Tá longe. Então, imagina como a gente vai estar daqui 1 ano, daqui 5 anos. Então, eu acho que essas ferramentas, elas, quando realmente estiverem acopladas, as LLMs acopladas a ferramentas específicas, aí sim o poder para minha área, para a tua área, vai aumentar muito. Por exemplo, se você joga um eletrocardiograma no GPT, e isso eu realmente não recomendo que vocês façam, ele vai te dar um laudo ali lindo, né? Nossa, muito cheio de detalhes e tal, e tudo errado. Ele não consegue ler a imagem, ele não consegue ler gráfico, ele lê gráficos muito mal. Você pode perceber que agora no lançamento da OpenAI, o GPT-5, que foi lançado agora, no começo do mês passado, eles usaram um gráfico feito com o GPT e deram uma bola fora feia, né? Ele não é bom com gráfico, ainda. Então, o eletro é gráfico.
ele não consegue ler o eletro, mas ele vai fingir que leu. E tu jogar no Manus? O Manus também não. Você precisa... O eletro tem muita informação ali. O eletro é aquele... É o registro elétrico da atividade cardíaca, né? Que é... Mas aquilo ali você pode transformar aquilo em qualquer outro padrão, sei lá, vou transformar em binário. É um gráfico. Então você pode treinar uma IA de forma... muito mais acurada, e isso já existe. Isso existe há algum tempo, tá? Existem, por exemplo, equipamentos como o da Philips, eles sugerem vários detalhes ali sobre aquele eletro que ele acabou de imprimir, ele sugere diagnóstico, faz várias medidas e acerta muito. Então, isso já era uma inteligência artificial. Então, existem agora vários modelos que estão sendo utilizados, tem até modelos nacionais, acho que é um pessoal lá do Sul que está fazendo, que está treinando modelos a ler eletro. Isso vai sair, tá? Mas por enquanto, se tem uma coisa, uma dica que eu posso dar para os colegas médicos não usem eletrocardiograma nas IAs por enquanto. Você pode usar para estudar algum tema que você colocou lá e você vai discutir aquele tema de uma forma mais prática para você, mas nunca jogar um eletro e pedir para ele analisar para você. Ele não consegue. Legal. E até imagens também é um pouco controverso, né? Eu joguei aquela minha imagem lá, deu tudo. Menos o que você fez, ser. Né? Você fez, né? Hoje em dia, cara, não tem como. Você vai pegar, você vai querer saber, né? Antigamente era o Google que tudo era câncer. Mas isso aí vai evoluir. Inclusive, há uma proposta da OpenAI, né? Até porque os Estados Unidos, eles não têm... os americanos não têm o mesmo acesso à saúde. Então, ali eles estão se propondo a permitir o acesso a alguma informação médica a pessoas que não têm acesso, né? Estão se atrevendo a isso, mas está indo mal. Mas ok, tem muito dinheiro investido nisso, alguma coisa boa vai sair. Só que não é o momento, eu acho que a gente tem que ir testando e aprendendo. Uma das coisas que eu vejo o pessoal usando muito para a parte de medicamentos, né? Que você tem, para determinadas doenças, você tem tipos de medicamento que você pode recomendar, de acordo ali com o diagnóstico. É uma das coisas que acelera também, né? Principalmente a parte de consulta, etc. Eu vi alguns amigos médicos usando... Eles podem ajudar, principalmente a analisar interações, te trazer insights de interações. Uma coisa muito interessante agora... Existem inteligências artificiais guiando a produção de novos medicamentos. Então, a pesquisa para se criar um novo medicamento, ela é muito pesada, muito cara. Custa, às vezes, bilhões de dólares. Só que a etapa inicial de desenvolvimento da molécula, ela pode ser, hoje em dia, toda virtualizada. E muitas etapas de teste de estabilidade e tal, pode ser feito tudo de forma simulada. E com a IA conduzindo isso aí. Então, vai acelerar demais o processo. Caraca, pô. E falando um pouquinho, a gente já tá quase. Passa rápido. Passa rápido. Falando um pouquinho do que tu vê, para onde que a saúde tá indo com a tecnologia. Tu vê daqui a 5, 10 anos. Tu é um cara que estuda bastante. Tu enxerga para onde que está indo e às vezes aquela área de desenvolvimento, às vezes a gente tem essa questão de, vai ser substituído ou não vai, porque de fato, você pega alguns códigos, produz melhor do que um ser humano. Fato, né? O desenvolvedor júnior hoje vai ter que se preocupar em estar usando IA para acelerar a aprendizagem, para acelerar a produtividade, conhecimento. E para a sua área, como que tu vê isso? Eu acho que para a área de pesquisa, pesquisa médica, você pode
hoje usar ferramentas que te ajudam a encontrar artigos mais rápido, até ter acesso a artigos em línguas que a gente não tem capacidade de ler, polonês, chinês, japonês, enfim. E hoje é tranquilo para você ter acesso a isso. Eu acho que eu não tenho medo desde que a gente siga estudando e entendendo as ferramentas. O mundo vai se adaptar. O povo brinca que é igual à Revolução Industrial, né? Tinha muito medo, agora as máquinas vão chegar e acabaram-se os empregos, e não é assim. Os empregos vão mudar. É claro que tem que ter uma adaptação para que as pessoas possam se informar, ter acesso, saber como usar e tal. Mas eu tenho certeza que vai melhorar tudo isso que a gente falou aí de coleta de dados. A gente está agora num boom de coleta de dados e daqui a pouco a gente vai ter um boom da interpretação desses dados, né? É claro que essas grandes empresas elas já estão analisando, mas ainda estão validando os dados. É tudo muito mais demorado na saúde, mas eu tenho certeza que isso aí vai impactar demais tanto a vida do paciente, o usuário do tratamento, quanto a vida do médico. O médico vai mudar a forma como ele lidar com os problemas, né? Na verdade, é a resolução de problemas. Então, sim, a gente pode otimizar várias coisas. E eu acho que a gente tem que entender que a gente pode colocar a IA em determinados pontos do tratamento e melhorar o final do tratamento. E não é assim, IA versus médico. É o médico mais IA versus a doença, entendeu? Então, isso sim, eu acho que vai ter um grande impacto. Legal. E sou médico, por onde que eu começo? O que eu assino? A gente estava falando de ferramentas ali, tipo, que nem o Adapta, enfim. Mas eu quero começar. O que eu preciso fazer? Olha, tem ferramentas muito boas. O GPT é uma ferramenta boa. Para a gente que é da área da saúde e a gente depende de dados, eu não quero alucinação nenhuma no texto e tal. Eu recomendaria o Gemini do Google, porque ele tem uma janela de contexto muito grande e ele mantém mais de 90% dessa janela até quase o final dos 1 milhão de token. Então ela é muito segura no sentido de reter informação válida. Eu recomendaria começar por ali e criar determinados padrões ali que você pode configurar no próprio Gemini para te ajudar a fazer algumas tarefas. Eu quero analisar todo esse histórico aqui, todos esses dados desse paciente. Você põe lá um histórico enorme e ele pode te organizar de forma cronológica. Enfim, você pode jogar com os dados. E isso você tem que ir se atrevendo mesmo. Só não sente necessidade quem não usa, quem não conhece. E a partir daí você vai você vai entrar no deslumbre, depois no vale da decepção, mas depois que você persistir, continuar entendendo as deficiências, você vai ter um ganho grande de performance com aquelas ferramentas. Até mesmo conhecimento, né? E uma das coisas que é mais importante hoje é acelerar conhecimento e conhecer coisas que parece distante. Tipo, a inteligência artificial é um negócio não é tão complexo. É complexo mexer no que você estava mexendo lá na sua cara. Ali é complexo, né? Ao invés de fazer arquitetura de software, fluxo de dados. Mas, cara, para o médico usar uma LLM... Isso eu acho que foi como se fosse uma humanização da conversa com o computador. Eu acho que, poxa, a gente tá conversando com o computador, isso é uma coisa maluca, numa linguagem, nossa. Então, eu posso escrever para o computador e ele me traz informações, isso é um ganho muito diferenciado. Você perguntou de ferramentas,
tem uma ferramenta que é muito interessante porque você pode testar várias coisas, inclusive criar pequenos agentes muito interessantes, que é a Abacus. Eu não sei se você já ouviu falar. Ela tem uma assinatura que eu acho que é equivalente à da GPT, acho que $20, mas você pode usar todas as outras ali. Então você escolhe a ferramenta e ela é muito boa, tá? Você pode criar ali uma parte dela para a parte de pesquisa, de análise de dados. Tem uma outra que não tem como não falar, qualquer um da área da saúde. Eu acho que quem gosta de estudar qualquer coisa, que é o Notebook LM. Notebook LM. Aquilo eu acho que é uma maravilha. Área jurídica, saúde, tem muita gente usando. Pois é, porque você pode juntar muitas fontes e, de repente, começar a discutir algum assunto só sobre aquelas fontes. Você pode gerar um vídeo sobre aquelas fontes. Você pode gerar um podcast só sobre aquelas fontes. Então, hoje em dia dá para você estudar muito com aquilo lá e o médico está sempre estudando. Isso é uma coisa que meu pai fala, não existe ex-residente na nossa área. A gente continua residente o resto da vida. Você está aprendendo, estudando, vai ter que lidar com isso. A informação vai aparecendo. Então, o Notebook LM, recomendo assim 100%. E para quem assinar o Gemini, você tem um plus ali, que você tem um acesso a mais no Notebook LM. Você pode usar mais fontes e tal, então eu recomendo. E não é tão absurdo o custo, né? Então, não, eu acho que são... O médico ganha bem para pagar esse tipo de ferramenta. Dá para pagar isso aí, né? Mas é que se você não tomar cuidado também, você está assinando tudo, né? E aí vira uma bola de neve, eu né? já tenho umas 10 lá. Nossa Senhora. E seus pais? Seu pai usa? Seus tios? Usa família? Direto. Todo mundo usa? Todo mundo usa. Inteligência artificial? Todo mundo O jantar de família é falar de... Saiu uma inteligência artificial nova aqui, vamos testar. Não, a gente tá sempre... meu pai é programador também. Desde sempre ele programava em Clipper, em C. Ele que fez o programa de prontuários da nossa clínica na época que eu ainda não era médico. Então eu aprendi vendo, né? Eles fizeram programas dos aparelhos que fazem testes elétricos para desenvolver arritmias. Então, eu sempre tive contato com isso. Isso aí é a rotina. É o dia a dia, né? Caraca. Pô, Carlos, obrigado pelo papo, pro animal. Diferente. Acho que a primeira vez que a gente tinha falado, alguns anos atrás, o Celso tinha falado pro Carlos... Ele é nerd, é programador. Eu falei, caramba, como assim? Geralmente meus amigos médicos me ligam para formatar o computador. Meu computador não liga. Eu falei, pô, coloca na tomada. Eu tive sem bateria. Eu tive esse privilégio de assistir, então eu acabei aprendendo um pouco, mas eu vivo enchendo o saco do Celso aí, eu tenho para pegar algumas dicas. Com o Celso pra gente falar de alguns outros assuntos aí. Com certeza. Área. Obrigado pelo convite aí, Imagina. Cara. Obrigadão. Como que o pessoal faz para te achar lá? Pedir algumas dicas. Pede pra galera que é médica, pede uma dica aí pro Carlos. Pô. Bom, tem o Insta, né? Que é Carlos Tiene. E tem o nosso site, que é pachon.com.br. Fala um pouquinho da clínica também, acho que é importante. A nossa clínica é uma clínica especializada em tratamento de arritmias e cardiologia em geral, né? Mas a gente foca muito nas arritmias, então pacientes que têm aceleramentos do coração, como eu falei, ou pacientes que têm batimentos muito lentos, às vezes tem que pôr marca-passo. A gente ganhou um nome muito grande depois que a gente desenvolveu uma técnica, que foi meu pai que desenvolveu e patenteou isso aí nos Estados Unidos, inclusive. Ele desenvolveu uma técnica para tratar corações de pacientes que apresentam desmaios porque tem um excesso de freio no coração. A gente tem um nervo que freia excesso de freio. E tem um nervo que acelera o coração. Tem o nervo do momento depois da alimentação, que você tem sono e tal. Esse nervo, ele freia o coração. Em algumas pessoas, esse freio é muito exagerado e ele pode causar desmaios. Antigamente se implantava marca-passo para isso. Se ele está batendo lento, você põe o marca-passo, resolve.
Mas aí ele desenvolveu essa técnica fazendo... Que foda, velho. Ele desenvolveu um aparelho que identifica, faz a análise de Fourier, transformada rápida de Fourier, um negócio maluco, mas é uma forma especial de analisar os potenciais lá de dentro do coração. Então ele conseguia entender aonde está entrando o freio no coração e aí ele elimina o excesso. Então agora a gente consegue tratar o paciente sem precisar pôr um marca-passo. Então esse aí é o nosso carro-chefe, mas a gente trata todas as arritmias lá. Quem tiver alguma dúvida, alguma necessidade, é só entrar em contato com a gente lá. Pô, legal, obrigado. E deixa o like aí, pô, siga o canal aí, fortalece a gente. E, pô, vou trazer seu pai aqui. Pode trazer, ele vai ter o maior prazer. Pô, vou falar com seu pai pra gente bater um papo. Pô, seria legal conhecer. Com certeza, você vai gostar. Pô, obrigado, Carlos, e até a próxima, pessoal. Um abraço. Até mais, abraço.